E voltando aos nossos vídeos normais, vamos com contos não de Monster High, mas de Bratzillas. Um episódio que nunca aconteceu. Vamos nessa. Olá, poxa deste Mundo Cinza, eu sou o Leandro. Chega aqui mais vídeo aqui do meu canal e neste vídeo é claro Bratzillas. Mas antes disso, se inscreva aqui embaixo, compartilhe este vídeo, deixe seu joinha, comentem, me sigam no Instagram @oleandroroxo. É isso e vamos nessa. Pois bem, nossa história começa com Sasha Bella, onde ela está indo se encontrar com as suas amigas no Café Zap depois das aulas. Mas, entretanto, no caminho para lá, ela acaba sendo distraída pelo canto de 3 pássaros que estavam cantando muito tristemente. E ela entendeu isso graças à sua, é claro, à sua habilidade mágica. E nessa curiosidade de saber o que se passava com aqueles 3 pássaros, ela vai até lá de encontro a eles. E ela os encontra numa árvore que ficava aos fundos da biblioteca do colégio. E ela vai lá e pergunta para eles por que estavam cantando tão tristemente daquele jeito. E primeiro os pássaros ficaram surpresos, pois ninguém nunca antes havia entendido eles. E ela apenas responde que ela pode falar com os animais. Estes são os seus dons mágicos. E os pássaros respondem para ela que eles estão tristes porque eles estão perdidos, porque eles estão afastados das suas 3 donas. As 3 princesas bruxas, que estão desaparecidas há muito tempo, e eles sentem muita falta delas. E a Sasha Bella simplesmente não sabia quem eram as 3 princesas bruxas. E os pássaros respondem que eram 3 antigas estudantes do colégio Bratzilla. E Sasha Bella quer muito poder ajudar os pássaros a encontrarem as suas 3 amigas. E eles dizem para ela ir falar com a diretora mágica, pois ela terá as respostas para isso. E Sasha Bella vai correndo de encontro, não dela ainda, mas de suas amigas que estão lá esperando ela no Café Zap. Pois ela sabia que ia precisar da ajuda delas para poder resolver este mistério de onde estavam as três princesas bruxas. E uma vez encontrado elas e já explicado toda a situação para elas vão correndo até o escritório da diretora. E ao chegar lá, elas invadem o escritório da diretora e, naturalmente, ela sendo a diretora, não ficou feliz com isso. Mas, conhecendo aquelas 5 estudantes, sabia que não devia ser uma boa coisa que estava acontecendo ali. E Sasha Bella questiona tudo o que a diretora tem para dizer sobre as 3 princesas bruxas. E ela pergunta de onde exatamente elas tiveram conhecimento sobre essas três antigas estudantes do colégio. E elas explicam que os 3 pássaros na árvore estavam cantando tristemente sobre a perda delas. E elas querem ajudá-los a encontrar as suas 3 amigas. Então a diretora pede para as 3 se sentarem, pois a história é um pouco longa. São as alunas Angelica Sound, Sierra Calmer e Carolina Pest. Essas eram as 3 estudantes, as 3 princesas bruxas, que estudaram há 100 anos neste colégio. Há 100 anos, aqueles 3 pássaros cantam a falta das suas 3 companheiras. E elas estudavam e elas foram uma das primeiras alunas de Bratzilla Academy. E simplesmente eram tudo o que se esperava de 3 alunas daquela escola de magia. Eram hábeis, inteligentes, apenas usavam seus poderes para o bem, eram 3 ótimas estudantes. E amada por todos. Exceto por uma pessoa, que simplesmente se cansou, se enervou com todo aquele brilho que elas tinham. E, digamos assim, popularidade que aquelas 3 princesas tinham dentro do colégio. E usou toda a sua magia, todo o seu conhecimento para fazer as 3 desaparecerem. E, bom, assim elas ficaram. Ninguém sabe que fim levou as 3 estudantes. E esta aluna foi expulsa do colégio, antes de mais nada. Então, desde então, essas 3 alunas, há 100 anos, estão desaparecidas. Só que as 5 amigas estão
estão completamente motivadas a ajudar os três pássaros e também, é claro, a resgatar as três princesas desaparecidas. Então a diretora fala que na biblioteca do colégio existe um livro onde conta detalhadamente a história das três alunas. Talvez lá elas encontrem a pista que elas querem. E assim foram as 5 correndo para a biblioteca. Entretanto, a biblioteca era um ambiente muito escuro e seria completamente muito difícil de conseguir achar qualquer livro ali dentro, ainda mais este em específico. Então, elas se lembram de uma amiga delas, que poderia ajudá-las a se localizar naquela biblioteca completamente escura. E essa amiga é a estudante Vampelina. E que sim, a sua habilidade mágica inclui ser capaz de poder enxergar no escuro completamente, como se fosse dia. E ela se junta às 5 uma vez sabendo a razão. E assim ela vai lá e encontra o livro na biblioteca. E uma vez com eles, elas infelizmente não conseguem lê-lo, pois afinal esse livro está em uma outra língua que elas não conhecem. E além disso, elas notam que há 3 páginas faltando neste livro. E achando que essas 3 páginas poderiam conter respostas, elas simplesmente resolvem voltar até a árvore onde estão os 3 pássaros e perguntar se eles sabem onde estão as páginas faltando daquele livro. Eles sabem, só que um a um elas vão ter que achar cada página. E é claro que há uma charada para poder ser descoberta. E eu vou ler para vocês as charadas em inglês e perdoem pelo meu terrível sotaque brasileiro, tá bom? Muito obrigado. First page lost, my mistress' face. Can be found near the mugs in your friendly meeting place. E esta foi a primeira charada. A Yasmina olhou através do seu monóculo mágico para poder descobrir aonde estava, qual era a resposta, o local indicado por esta charada. E é claro que era o Cafezap, onde encontra a página escondida atrás de um tijolo, e a página que também estava nessa outra língua misteriosa, mas ele continha a história da Angelica Sound. The second page with my lady's sweet smile. Is with unfriendly quarters, which you must charm and beguile. He sang. O segundo pássaro cantou. Tradução livre, a segunda página vai poder ser encontrado no quarto das suas piores amigas. E sim, é claro que eu estou falando das irmãs gêmeas Tula. E isso naturalmente não deixa elas nem um pouco felizes, pois afinal elas são as suas arqui-inimigas dentro daquele colégio. Mas tudo bem, para isso a Jade tinha uma solução, que é uma de suas muitas poções do amor. Só que neste caso não era amor-paixão, era apenas aquele forte laço que existe entre uma amizade verdadeira. E seria, digamos assim, recriar naquelas 2 detestáveis garotas. E sendo assim, elas conseguem entrar no quarto delas e procurar a segunda página, que encontram ela embaixo de um dos pisos do soalho daquele quarto. E a segunda página era a história de Carolina Pest, a segunda estudante desaparecida. Page 3. Page 3. With my honest bright eyes. Is up in the place where the dark crows flies. A terceira página vai poder ser encontrada onde os corvos negros voam. E é claro que isso era uma missão para Megana, que tinha o poder de voo. E assim ela facilmente encontrou no topo de uma árvore onde os corvos se reuniam naquele colégio. E a última página, é claro que era de Sierna Calmer. E uma vez com todas as páginas reunidas, a Cloeta disse que com seus poderes mágicos ela podia unir novamente o livro e as páginas, e sendo assim, reconstruí-lo por inteiro. Mas ela não sabia como mas ainda assim elas não sabiam como que elas conseguiriam ler aquele livro que ainda estava naquela língua estranha. Mas um dos pássaros tinha solução para essa dúvida, para este problema. Ele disse que a Cloeta poderia, depois de fundir o livro e as páginas, ela poderia usar um feitiço de troca de línguas naquele livro. Bastante conveniente, por sinal. E assim ela o fez. Com a sua magia, Bratzcadabra,
Era uma vez, no colégio Bratzilla Academy, viviam as três princesas bruxas, as suas mais prodigiosas estudantes de lá. Completamente bondosas e absolutamente hábeis, eram as estudantes perfeitas e amadas por todos. Exceto por uma estudante, Tuna Tula. Na sua inveja e na raiva que ela sentia das três princesas bruxas, reuniu toda a sua magia que era capaz de fazer para amaldiçoar as três princesas. E assim ela o fez. Amaldiçoando as três, a maldição dela consistia em transformar as três princesas bruxas em um livro. E sim, desta forma, as Bratzillas descobrem que aquelas 3 páginas faltando do livro não eram páginas, eram a prisão das 3 princesas bruxas. Eram elas, basicamente. Cada página era uma princesa. Cada página era uma princesa. Assim, elas correm para poder ler se há algum lugar indicando como que elas conseguem desfazer o feitiço de Tuna. E elas descobrem como. Usando um feitiço muito poderoso, um feitiço de raio. E só assim elas poderiam desfazer o feitiço. Mas o problema é que nenhuma delas tinha a capacidade de fazer este feitiço. Mas elas se lembraram de uma outra amiga delas que poderia fazer isso. E elas correram para as praias da meia-noite, onde elas encontraram Fianna Fins. A feiticeira do mar. E assim ela usou a sua magia de tempestades para poder libertar as 3 princesas. Este feitiço era Storm Sky and Salt Sea. Bats Cadabra set the Witch Princess free. Uma vez feito, e uma vez lançado o feitiço, as 3 princesas estavam finalmente livres da sua prisão de livro. E os pássaros voaram completamente animados para suas donas, completamente felizes de finalmente tudo isso ter acabado. As 3 princesas, finalmente livres de sua prisão, são recebidas 100 anos no futuro pelas Bratzillas. E assim se encerra mais um dia comum em Bratzilla Academy.